Bom dia, paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que vão assistir esse vídeo. Eu vou pegar um texto aqui que é bem conhecido, que fala da pesca maravilhosa, né? Que quando Jesus apareceu para vários discípulos, para Marta, para Tomé, e aqui ele apareceu para os pescadores onde estava João, né? E estava também o Pedro e alguns outros, né? Eu vou ler aqui e dar uma explanada nela, tá bom? Mas diz a palavra aqui: depois disto, manifestou-se junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, dizendo-lhe, e eles também nos vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois Jesus, filho de Tendes, disse-lhe Jesus, filhos, tendes o que comer, alguma coisa o que comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançará pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que o qual era João, né, disse a Pedro, é o Senhor. E ele, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de túnica e lançou-se, ele estava nu, né? E lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheias de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, ele disse-lhes, semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, o que nós aprendemos com essa pescaria do Pedro e dos outros discípulos? E Jesus apareceu para eles, que Jesus havia aparecido já para outros discípulos, mas eles não reconheceram Jesus. E ali, Jesus apareceu na praia, né? Ele tinha já uns peixes lá que ele tinha feito ali, já a brasa estava assado já, e pão trouxe ali.
E que Jesus disse, uma coisa que Jesus fazia aparecer na hora, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus, até porque ali já tinha ressuscitado, né? Então, fez com que eles, no partir do pão e no abençoar o peixe, eles viram que era o próprio Senhor que estava ali, mas ficaram com medo. Ficaram com medo de perguntar para Jesus se era ele mesmo, né? Estavam comendo ali, mas estavam com medo. Então, eu tô rindo porque imagina a cara deles, né? Comendo com Jesus, sabendo que Jesus não tinha coragem de perguntar, né? Mas aconteceu isso aí. E então, nesse pequeno trecho que eu li aqui, o que nós aprendemos com isso sobre a pesca que Jesus mandou eles jogar a rede às direitas? Você veja, eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada. Mas Pedro, ele sobre a palavra de Jesus, ele jogou aquela rede às direitas. Jesus falou que joga às direitas. Então, sobre a palavra, ele obedeceu. Sobre a palavra, jogou para o lado que Jesus mandou. E teve muitos peixes na rede 153, né? Grandes peixes. Então aprendemos com isso. Nós, como pregadores, nós somos pescadores de homens. Não somos pescadores de peixes lá na praia ou no mar. Nós somos pescadores de homens. E sobre a palavra de Jesus, nós vamos atirar a nossa rede, que significa a palavra de Deus, né? Significa o trabalhar na obra, para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, para o reino. Então, perdão que de manhã cedo, meio duro de pregar de manhã cedo. Então assim, nós temos um exemplo aqui, né? Dentro de poucos, um texto aqui, que o próprio Jesus deu esse exemplo para nós. Ali Pedro jogou a rede sobre a palavra que Jesus disse a ele. E nós, como pregadores, como pescadores de almas, nós jogamos a rede sobre a palavra. Sobre a palavra. A rede é você explanar ali a palavra, né? Que pega, abrange o povo. O povo ali vai estar ouvindo, depende do lugar se for. E ela sendo a palavra. E quem vai fazer o trabalho agora de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o próprio Jesus mesmo, agora é o Espírito Santo. Sobre a palavra nós vamos pregar para o povo, né, como pescador de almas, e o próprio Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e de que ele tem a necessidade de receber o Senhor Jesus como Salvador, porque senão não entrarão no reino dos céus. Jesus disse: eu sou o caminho. É muito conhecido isso, né? Mas muito conhecido esse versículo, né, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o próprio Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por ele. Então nós assim temos um exemplo aqui bem definido de que nós hoje somos pescadores, que Jesus lá estava mostrando, né, quase que uma parábola, né, mostrando para Pedro e os discípulos que sobre a palavra dele eles aprenderam lá. Bom, Jesus está mandando nós sobre a palavra dele, nós vamos pescaram bastante peixe, trouxeram bastante peixe. Foi um exemplo grande ali que Jesus deu para eles, para nós hoje, de que é sobre a palavra que vamos pescar. Sobre a palavra. Lá Pedro obedeceu sobre a palavra de Jesus, joga a rede à direita, ele foi, obedeceu, não questionou. E ele teve uma boa pesca. Nós hoje
somos pescadores de almas. Trabalhamos da mesma forma como Pedro fez. A nossa rede hoje é diferente, a nossa rede é a própria palavra falada e que as pessoas ouvem e aí o Espírito Santo vai trabalhando no coração de cada um. Eu me lembro quando eu me converti, isso é 27 anos, quase 28 anos atrás, eu ouvi uma pregação sobre tormentos do inferno e o paraíso. Lucas 16. Aí quando eu já estava, o pregador era um pregador do Rio de Janeiro, ele estava na metade da pregação e eu pensei assim, meu Deus do céu, se o homem acabar a pregação eu vou lá receber Jesus como Salvador. Ele estava explicando também, né, sobre a salvação, tudo, mas falava lá do rico e o Lázaro, mas falava do pobre que tinha Deus, que vivia na perante de Deus, e o outro só no mundão, né? Então, e as consequências daquele que não buscava Deus, né? Então, quando ele estava na metade daquela pregação, ele ainda não tinha terminado. Eu pensei comigo assim, meu Deus, se eu tivesse morrido, eu já estava no inferno. E quanto livramento que Deus me deu até ali já, para não acontecer de eu morrer. Então, e quem convenceu? O pregador aquela noite foi lá, atirou a rede dele, explanou a palavra, a rede você explana ela, né? Para pegar o peixe, né? Ali ele estava explanando a palavra, mas quem estava convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Foi o que me convencia, e eu não conhecia a palavra. Tinha o temor de Deus no coração, porque eu já vinha, né, há muitos anos, eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar porque todo mundo pregava e a gente ouve, né? A pessoa que diz que nunca ouviu falar de Jesus é mentiroso, porque num país que nós estamos vivendo hoje, prega essa palavra na internet, tem Bíblia na online, esqueci, agora enrolei no meio de campo aqui. Então assim, nós hoje é bombardeado. Se o cara não conhecer a palavra, porque não vai, alguém não ouviu falar assim, mas é muito raro. Então, eu lá aquele dia me converti, porque eu pensei, meu Deus do céu, se eu tivesse morrido, eu estava no inferno. Conheci como o rico. E eu falei, não nasci para ir para o inferno, não. Ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir, mas não faz por dono para não ir, né? Na verdade, ninguém quer ir queimar. Mas se não buscar enquanto há tempo, ele morre. Às vezes até um cara está dentro da igreja, mas a gente está em cima do muro, um pouco um pé na igreja do mundo. Então ele corre um risco muito grande de às vezes se perder ainda, mesmo ainda para ir dentro de uma igreja. Eu sempre falo, igreja não salva ninguém. Se a igreja salvasse, não precisava Jesus ter morrido na cruz. A igreja é para nós congregar, é para a gente ir lá receber uma oração, é para a gente tomar lá ceia, uma orientação, né? É bom, isso é bom. E congregar, né? É bom congregar. Mas a igreja lá, o prédio, não salva ninguém. A religião não salva ninguém. O homem não pode salvar ninguém, os outros homens, nem a si próprio ele pode. Ele não pode perdoar o pecado de ninguém. Meu filho, conta teus pecados aqui para mim. Isso é o padre que fala. Eu não tenho nada a ver com os padres, eu estou contando aqui porque sou obrigado a falar. Quem é o padre? Ele morreu lá na cruz para perdoar o pecado de alguém? O pastor morreu lá na cruz para perdoar o pecado de alguém? Quem morreu na cruz foi Jesus. Jesus, só ele pode perdoar o pecado do homem. E eles pegam muito na linha em Tiago, que fala lá, perdoai os vossos pecados uns aos outros. Claro, se eu pecar contra o Adão,
eu chego a Adão, me perdoe porque eu errei. Esse pecado que a gente faz com o nosso irmão, nós podemos pedir perdão, ele perdoa a nós. Agora, o pecado que só Jesus pode perdoar, porque derramou sangue por nós, padre não pode perdoar, pastor não pode perdoar, homem nenhum pode perdoar. Isso é balela. Balela. Eu cansei de quando era da igreja católica, o padre lá para a primeira comunhão, aquela história lá meu filho, quantos pecados. Miserável, para perdoar os dele. É um miserável, pobre, segue nu. Eu falo assim porque, olha, a gente não pode enganar as pessoas. Para que enganar as pessoas? Estão enganando as pessoas. É mais pecador do que aquele vai contar o pecado para ele. É mais pecador ainda. E joga o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, que ele pode perdoar os pecados, joga no latão de lixo. Está errado. Está errado. O único que pode perdoar nossos pecados que nós cometemos é Jesus Cristo. É como eu expliquei lá em Tiago: perdoai os vossos pecados uns aos outros. Sim, aí eu errei com a Maria. Ô Maria, me perdoe porque eu falei uma coisa ali, eu acho que eu ofendi você, me perdoe, tá? Aí ela pode perdoar. Agora você querer perdoar pecado das pessoas que só Jesus tem o poder de fazer isso? Isso é uma heresia. É uma heresia, é falta de temor a Deus. E engana muita gente. Muita gente está sendo enganada. Mas não cabe a mim, eu estou falando isso porque eu já vim daí, dessa ramificação. A gente eu não vou julgar ninguém, eles estão errados, e tem uma coisa, vão pagar caro por causa disso. Às vezes que a própria salvação não vai ser salva por causa disso. Pecado é um pecado horrendo. E vou falar outra coisa, eu não posso julgar ninguém, mas eu tenho que falar dentro da palavra. Se eu não falar, um dia vai chegar a minha... Aqui, se tinha vindo e falado, não falou. E agora? A mamãe não quero queijo, eu quero queijo, não existe mais não. Então nós temos que tomar cuidado. Não pode julgar, eu não posso julgar ninguém, mas eu tenho a obrigação de explicar dentro da palavra. Porque eu até fugi um pouco do texto aqui, mas ao mesmo tempo não, porque nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que ser o pescador de almas. Jesus deu o exemplo com Pedro lá. Sobre a minha palavra, pode tirar a rede da direita. Sobre a palavra de Deus, pode fazer a obra. Sobre a palavra, não sobre mentira. Não sobre engano, mas sobre a palavra. E também não tem muitas Bíblias aí, tá com um livro que não é apócrifo, a Bíblia que tem acrescentado heresias em cima de heresias, já outros livros que não existe, sabe? Outros aí põem os livros que eles querem ali e dizem, não, está aqui na Bíblia, porque eles colocaram errado. Mas vai no original para ver se tem o que eles têm ali. Não tem. Isso não é só o católico não, tá cheio de heréticos aí, distorcendo a palavra de Deus. Não é só a igreja católica não, até que a igreja católica ia pegar a Ferreira, né? Mas acrescenta uns livros que não é livro que foi, que é da Bíblia, da verdadeira. Pega o original para vocês verem, lá que vem lá de hebraico. Tem muita coisa que nem existe ali. Então, mas aí eu vejo aí muita gente aí se achando Deus e fazendo Bíblia do jeito que eles querem. Vão pagar caro. Maldito o homem que fizer essas coisas, diz a palavra. Gente, já passou do meu horário aqui. E então assim,
nós não podemos julgar ninguém, mas se eu tenho que pregar a palavra, doa em quem doer. Não vou passar a mão na cabeça de padre, de pastor, bispo, não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu temo a Deus, respeito as pessoas. Mas o que tem que ser dito, falado, tem que falar. Tem muita gente que está sendo enganada e mora enganado porque ninguém fala. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Papai, visita em todas as nações, tribos, línguas e povos à face da terra, aqueles que precisam ser curados, libertados, transformados e salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Papai, os abençoe e os proteja também aqueles que precisam de proteção, livra-os de todos os males. Papai querido, tudo seja para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.